Olá, você está ouvindo o podcast Futuro em Foco. Olá, pessoal! Esse é o segundo episódio de 2023 do Futuro em Foco, o programa de podcast da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor do Centro-Norte da Abrap. Eu sou Geisiane, gerente de Governança e Planejamento e Comunicação da Regios, que é uma sociedade civil de previdência privada, que tem como patrocinadora fundadora o BRB, esse aí que vocês já conhecem aqui em Brasília, né? E eu estou aqui hoje para poder fazer a mediação desse encontro. Bom, nessa edição a gente vai estar falando sobre o plano instituído de previdência complementar fechado. As entidades de previdência complementar, né, têm se posicionado e entrado nessa questão dos planos instituídos. Nesses tempos de mudança, novidades, adaptações e novos paradigmas, as entidades de previdência complementar fechada, que estão, né, numa vanguarda dos segmentos, estão conseguindo manter o foco no futuro e em relação a essa modalidade diferenciada de plano de benefício. E, para falar esse tema, hoje temos aqui conosco uma personalidade em destaque no nosso segmento. E eu já vou logo avisando, viu? O currículo dela é bom pra caramba. Vamos lá. Ela é curitibana, que mora em Floripa, é mãe da Liz, ama yoga e está conectada com a natureza. Para equilibrar a aceleração do dia a dia. É apaixonada pelo processo criativo, para a geração de resultados, formada em design, né, de produto, fez MBA em gestão de empresas de criação, Master em gestão da experiência do consumidor e tem certificações internacionais em Design Thinking, Growth Marketing e liderança. Olha só, hein? Tem mais. Ela tem mais de 25 anos de experiência no mercado criativo e 9 deles atuando com previdência complementar fechada. Nos últimos anos, ela participou ativamente do processo de transformação digital e cultura da organização, implementou times ágeis e squads e tem desenvolvido projetos de growth hacking, inteligência de mercado, inteligência em marketing e dados com foco de crescimento e aceleração do negócio. A nossa convidada com esse currículo maravilhoso é Júlia Ferreira, que é a gerente de inovação, design estratégico e aceleração da Quanta Previdência, empresa de referência no segmento de previdência complementar fechada. Júlia, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes em recebê-la no nosso segundo podcast 2023. Bom, obrigada. Olá, Geisiane, olá, ouvintes, né, e todo mundo que está aqui com a gente nesses minutos que a gente vai conversar. Obrigada pelo convite. Eu que fico feliz, né, em poder trocar uma ideia sobre esse assunto que eu particularmente gosto tanto, que é a previdência complementar. Então, espero contribuir bastante aí nessa nossa conversa. Obrigada a você, Júlia, por estar aqui conosco. Vou dar uma pequena introdução aqui para a gente poder começar a falar de plano instituído, tá? Bom, nos últimos tempos, né, muitas entidades de previdência complementar fechada têm oferecido planos instituídos a uma enorme gama de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, né, denominados instituidores, desde que sem fins lucrativos e que não possuem vínculo empregatício com a empresa patrocinadora de planos patrocinados. Nesse caso, dos planos instituídos, as contribuições dos participantes são vertidas no plano exclusivamente sem aportes da associação que os congrega, ou seja, sem aquela famosa paridade contributiva, né, que congregam essas associações e podem, através da participação num plano instituído, podem também, né, usufruir de uma estrutura administrativa do fundo de pensão que administra um plano oferecido, tendo como vantagem a redução de despesas administrativas, reduzindo na maioria das vezes, né, em custos administrativos mais baixos do que os praticados pelos planos de previdência complementar oferecidos pelo mercado aberto, que o pessoal já conhece, que é o VGBL e o PGBL também, e além de outras vantagens. O surgimento e oferecimento dessa modalidade de planos também abriu um leque de oportunidades para as entidades de previdência complementar, né, que são as administradoras desses planos instituídos e que têm crescido no mercado, fazendo com que elas vislumbrassem a possibilidade de se beneficiar comercialmente em direção de melhorar a sua sustentabilidade financeira e, ao mesmo tempo, em que diluem para a empresa patrocinadora e para os próprios participantes os custos de manutenção da entidade. Bom, Júlia, vamos lá. Nos planos instituídos, as contribuições vertidas, o plano são feitos exclusivamente pelos participantes, né? No caso, é individual, sem os aportes da entidade, associação que congrega, ou seja, sem a famosa paridade do patrocinador, que é a outra metade que entra contribuindo, né? Fala pra gente como que a Quanta trata disso para captar as associações instituidoras e seus associados a aderirem a essa modalidade de plano, sem essa vantagem diferenciada, né? Qual que é o desafio e se existe por parte da Quanta uma estratégia de marketing pré-definida, na verdade, para isso.
Tá, legal. Bom, uma entidade de previdência complementar, como é o caso da Quanta, né, ela está condicionada, primeiro, diretamente à motivação de um instituidor em oferecer o benefício de previdência para os associados. Então, a captação dos novos instituidores, ela está diretamente ligada ao propósito mesmo, né, e o compromisso da instituição com o futuro das pessoas que estão ligadas no seu ecossistema, né. Então, e aí, uma vez que essa parceria lá aconteça, existe todo um trabalho contínuo do nosso lado, mas também junto com o instituidor, né, para que a gente, em 4 mãos, possa conquistar os participantes e disseminar também a cultura previdenciária, né, em todo o ecossistema. Em relação à contrapartida, embora não haja essa contrapartida do instituidor, ainda existem as vantagens e os incentivos que são bem atraentes, que a gente consegue motivar as adesões mesmo sem essa contrapartida, como as taxas, que elas sempre vão ser, né, menores, a segurança dos modelos de contas individuais, a rentabilidade, que ela é sempre diferenciada, economia de R, planejamento sucessório, que é um diferencial super atrativo também, né, e o próprio acesso a esse modelo de previdência complementar, que com toda certeza é uma das formas mais vantajosas para proteger o futuro, né. Sem essa contrapartida financeira, né, esse incentivo que existe nas patrocinadas, né, e que a gente não tem no nosso modelo, nos coloca, né, numa posição de concorrência também com as previdências dos bancos, né, e isso faz com que a gente tenha que ter um esforço ainda maior nas frentes de educação, de marketing e também de negócio, né. Legal. E é um desafio muito grande, né, também, principalmente mostrar a realidade, a necessidade dessa contrapartida, né, e mais assim, de fato, o papel que a gente tem, né, de estar oferecendo a previdência e poder, né, mesmo que a pessoa consiga poupar ali com uma taxa melhor, assim, é um papel muito importante também. A gente agora lançou um plano novo, né, que é um plano corporativo instituído. Aí sim a gente tem uma contrapartida da empresa, né, quando a gente tem como parceiro uma empresa. E aí, claro que isso soma sim na argumentação, né, porque a contrapartida ela é um elemento bem forte, mas sozinha ela não se sustenta também, né, sem esse trabalho contínuo de educação, de previdência, de comunicação e de relacionamento. Então agora a gente está também né, atuando com esse novo modelo e aprendendo também, né, porque agora a gente é que está entrando nesse mar, né, da contrapartida e quais são os argumentos, né, que também são outros, mas que se somam para a gente ganhar força aí no mercado, né. Você perguntou também sobre a estratégia de marketing, né. Isso, você já tem uma coisa pré-definida. Isso, enfim, já pegando um gancho, né, porque a gente está, esse desafio novo, né, desse plano corporativo instituído, mas o que a gente percebeu, né, em relação à nossa estratégia, mesmo com um novo formato, né, que as pessoas, elas são diferentes, né, as histórias são diferentes, as jornadas da previdência de cada uma é diferente, os objetivos são diferentes, e cada pessoa tem um perfil específico, né? E a nossa estratégia de marketing, ela sempre foi desenhada para atuar de ponta a ponta. Então, desde a contratação, né, do despertar sobre o problema até o momento da aposentadoria. Então, a gente considera a necessidade de cada pessoa, né? Uma pessoa que tem interesse num gatilho não necessariamente vai ter o interesse, né, com a mesma abordagem. E aí o que a gente percebeu agora, que a gente tem, né, esse novo viés, desse novo plano que tem essa possibilidade de ter uma contrapartida da empresa, a gente vê que, na verdade, justamente só mais uma camada mesmo. Né? Então, a gente não, a contrapartida ela é um diferencial, mas que sozinha ela não se sustenta, né? Então, a gente aprendeu muito, várias entidades estão fazendo o caminho inverso, né? Pensando nos instituídos, mas a gente aprendeu muito com os instituídos e agora, com o corporativo, a gente consegue colocar como uma nova camada, né? Como mais um benefício, né? Do plano de previdência. Que legal, a gente já tem até mais um novo assunto para um próximo podcast aí também, né? Vamos lá, Júlia, assim, então, né, falando essa parte do plano instituído, vamos, né, no princípio aí, em relação a essas adesões aos planos, quem que pode aderir e quais são as condições para se tornar participante, para ficar clara a diferença?
Tá. Bom, nos planos instituídos, esses planos estão disponíveis para grupos específicos de pessoas, né, ou membros de associações, ou cooperativas, sindicatos, órgãos de classe, e para se tornar participante, essa pessoa tem que estar vinculada a esse instituidor que oferece o benefício, né. No nosso caso, né, como exemplo dos planos administrados pela Quanta, eles são ofertados a cooperativas, né, então a gente está em balcões de cooperativas, né, então hoje os cooperados do sistema Unicred, eles têm acesso ao plano Percaver. Os cooperados do sistema Ailos, eles têm acesso ao Previcoop, né, e são ambas cooperativas de crédito. Então, a gente atende a cooperativas. E agora, né, esse plano que eu até comentei com vocês, o plano instituído corporativo, que é o COPREV. E aí, ele pode estar dentro de associações também, sindicatos e empresas, né, então aí os funcionários, né, ou associados das empresas e os familiares até terceiro grau também têm acesso a esse benefício, né? Então isso amplia muito também a nossa capilaridade, nossa rede, né? E a gente consegue ampliar muito o entendimento até de novos argumentos, de novos mercados, né? Está sendo um grande desafio e é mais uma forma de ofertar, né? Ainda dentro dos planos instituídos. Que legal. Então, a Quanta tem uma visão muito ampla, né, para frente, isso é muito bom, que vai abrindo ainda mais as camadas, né, e possíveis clientes também. E, assim, nessa parte do plano instituído, sobre as contribuições, né, quais são as contribuições que os participantes eles devem fazer, né, se é obrigatório, é voluntário, tem que ser mês a mês, tem uma forma de incentivo, já que não tem não tem a contrapartida, tem valor mínimo, como é que funciona essa parte de contribuição? Bom, em relação às contribuições, os participantes eles são responsáveis em fazer as contribuições regulares, né? Claro que tem um valor mínimo no regulamento, mas é importante que cada participante coloque o valor de acordo com as projeções e os objetivos pessoais de cada um, né? Os valores das contribuições eles podem ser definidos pelo participante no momento da adesão, então a gente tem simuladores que podem mostrar essa projeção, né? Isso pode ser alterado a qualquer momento, então ele pode aumentar, e, né, em determinado momento que ele sinta necessidade, ele pode também diminuir, tá? Mas é importante que o participante esteja ciente de que esse movimento contínuo de revisar o plano, aumentar a contribuição, né, que isso tem a ver com o acompanhamento do planejamento pessoal dele, mas também tem a ver com o movimento de mercado, né? Isso é fundamental para o sucesso final dele lá na jornada da aposentadoria, né? Só te complementando aí também o que você está falando, a importância de que tem desses simuladores, as pessoas acompanharem, né, a parte da sua contribuição para poder não ter uma frustração lá na frente, né, no momento da aposentadoria, o tanto que é relevante, né, a utilização também, né, dos simuladores para isso também. Não, perfeito. E a gente tem um time ativo na Quanta, né, que cuida só disso, né? Então eles acompanham. Por quê? Porque as contribuições, né, elas não são obrigatórias, né? Elas são voluntárias, mas é importante que o participante entenda da importância de manter, né, essa contribuição de forma regular. Então, essas projeções, essas simulações, a gente incentiva tanto nos nossos canais digitais, nos aplicativos, quanto, né, nosso próprio time ativo, quando vê que tem alguma coisa, né, uma disparidade no que ele planejou em relação ao que ele está contribuindo, a gente também tem uma atuação ativa para que lá no futuro não seja uma frustração, né, a entrada em aposentadoria. Com certeza, essa parte da consciência, né, de conscientizar a importância de manter a contribuição, ela é fundamental. Bom, Júlia, só uma última dúvida que eu fiquei nessa parte de contribuição, para o pessoal poder também esclarecer. O plano instituído, ele pode receber aporte adicional também? Você informou que ele pode mudar o valor da contribuição, mas podem ter aportes também? Por exemplo, a pessoa pode contribuir 2 vezes no mesmo mês, quiser colocar um valor? Sim. A pessoa são os aportes eventuais, né? A gente chama de contribuições extras a qualquer momento e a gente incentiva, inclusive, para dedução de imposto de renda, né? Então, com certeza, quanto mais ele investir, né, além de deduzir imposto, ele consegue também potencializar o saldo de aposentadoria dele, né? Então, a gente incentiva muito, primeiro que não contribua com o mínimo e sim contribua com o que foi projetado, né? E de acordo com os objetivos dele. E que ele coloque, sim, que ele faça essas contribuições extras para que lá na frente, né, ele tenha o saldo dele potencializado, porque esse valor vai ser rentabilizado, né, então a gente incentiva bastante.
ter esse abatimento do imposto de renda é fundamental, né? Uma dica boa. Bom, agora a gente vai pular um pouquinho mais para a parte de investimento, né? Já que a gente apresentou um pouquinho sobre o plano, a gente falou sobre contribuição, vamos entrar um pouquinho para a parte de investimento, que é bem relevante também. Como é que é feito, né? Como é que são feitas as escolhas de investimento para, né, o recurso do plano instituído? Há diferença entre essa parte de investimento, parte de patrocinado, né? Tendo em vista que não há figura da paridade, né? As entidades e suas políticas de investimento dão preferência a uma renda fixa, né, para dar mais uma segurança na carreira, ou preferem de outra forma? Como é que você vê isso? Se tem, né, se tem o risco, como é feito esse gerenciamento? Como é que vocês tocam isso aí na Quanta? Tá, olha, essa não é a minha especialidade, né, mas eu vou arriscar aqui de forma bem generalista, né, e dentro aqui do meu conhecimento sobre os investimentos da Quanta, né. A gente tem 3 perfis de investimento, tá, e esses 3 perfis, cada um tem diferentes objetivos de rentabilidade e também de risco, né, e aí, dessa forma, a gente consegue, essa escolha faz com que a gente esteja sempre alinhado com os objetivos dos perfis, né? E esses perfis, eles têm diferentes níveis de exposição a risco. O perfil renda variável, né, por exemplo, ele tem 50% em renda variável, né, e o renda fixa, ele não tem nenhuma exposição a risco, né, por exemplo. A execução das estratégias, elas são via gestores, né, que são contratados, e é um processo bem robusto de seleção e monitoramento, né? A gente tem nossa área de investimentos e o time monitora muito, acompanha, são reuniões, né, muito frequentes com esses gestores, né? E sim, né, a gente tem aí os nossos perfis super monitorados, tá? Quando o nosso participante, quando ele vai fazer adesão, a gente tem, né, também não é um simulador, mas é um teste de perfil de investimento, tá? Por quê? Porque a gente precisa identificar qual é o perfil do participante, para que ele entre no perfil que esteja correspondente ao seu apetite a risco e também ao seu objetivo de previdência, né? Uhum. E esse simulador, o objetivo dele é para que o próprio participante ele entenda se o perfil que ele vai escolher alocar o investimento dele está dentro daquilo que é o apetite dele a risco, né, que são os objetivos dele. E dessa forma a gente também trabalha com uma educação financeira, né, ele começa a entender o que cada, né, qual é a composição de cada perfil, né. E aí a gente traz também esse compromisso dele escolher, né, qual alocação. Então, por exemplo, se ele tem um perfil para renda fixa, um perfil conservador, né, no mercado, não faz sentido ele ir para um perfil renda variável, né? Então, a gestão desses recursos, ela precisa ser colocada, né? Ele precisa escolher o que faça sentido para ele, tá? A gente não indica, né? E os nossos investimentos, eles não estão focados em um perfil só. Tá? A gente trabalha muito porque, né, voltando lá naquilo que eu falei no começo, a gente entende que as pessoas têm objetivos e são diferentes, né? Então isso faz todo sentido para que a gente siga aí o nosso propósito, né, de colocar ele sempre em primeiro lugar, tá? A gente tem a gestão dos recursos dos planos, né, instituídos, ele deve ser feito por carteira administrada ou fundo de investimento, né, e nos patrocinados tem as fundações que terceirizam, ou, né, tudo ou parcial. A gestão dos planos instituídos, elas devem ser feitas via carteira administrada, tá, ou fundo de investimento. Nos patrocinados é que tem fundações que terceirizam tudo ou parcial, então isso muda. Só que ambas seguem as mesmas diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, tá? Então, é uma diferença, porém, as duas seguem as mesmas diretrizes. Legal, Júlia. Complementando essa parte de investimento, né, você vê como é que é diferente, né, os mundos do plano instituído para o plano patrocinado, você vê que tem uma diferença muito grande, mas no final ali é muito importante esse papel e todo esse cuidado, né, inclusive igual vocês aplicam aí na Quanta. E sim, ainda para poder fechar essa parte de investimento, vocês têm política específica de investimentos para todos esses planos, comitês, como é que funciona essa parte aí? Dá um breve resuminho para a gente. Sim.
é bem amplo, tá? Uhum. É bem difícil resumir, né, porque é bem amplo, mas a gente tem os monitoramentos, sim, né, e a gente tem os controles, e esses controles e monitoramentos, eles seguem os critérios mínimos da legislação, tá? E a gente também tem as políticas de investimento, e cada perfil nosso, né, que a gente tem os 3 perfis, o perfil o renda fixa, o perfil quanta e o renda variável, tá? Então, cada perfil de investimento também respeita os limites da resolução, tá? Né, a gente tem as políticas específicas para cada perfil. Importante demais isso, inclusive, né? O papel, inclusive, da parte de investimento, ela é fundamental, né, para a vida aí dos planos de Sim. previdência, com certeza. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre portabilidade. Vamos explicar para o pessoal aí, para quem não entende muito do plano instituído, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quanto que os participantes podem levar, né, consigo as suas reservas acumuladas quando deixam o plano instituído, né? Se há alguma restrição em relação, como é que funciona? Olha, nos planos instituídos, a portabilidade de saída, ela tem que ser 100%, tá? Não existe portabilidade parcial. E essa portabilidade, né, essa data de saída, ela também precisa respeitar as carências determinadas, e essas carências, elas podem ser de 12, 24, 36, enfim, mas varia muito de acordo com o regulamento do plano, tá? Então, também não é padrão, o padrão é que tenha que ser, né, de saída é 100%, desde que respeite as carências determinadas, tá? E a gente pode receber, né, portabilidade parcial de instituição aberta. Então, portabilidade de entrada, elas sim podem ser parciais, mas as de saída tem que ser 100%, tá? Aproveitando, falando dessa parte de portabilidade, né, a pessoa entra no plano, tá ali contribuindo. Como que na conta, né, tem essa parte em relação a pessoa receber o benefício dela depois? Como é que funciona essa parte do plano? Então, a gente também tem a ver com o regulamento, tá? Depende muito de cada regulamento. No caso da Quanta, a gente tem 3 formas de recebimento. A gente tem o recebimento que é entrada em benefício por renda mensal, tá? E aí essa é por prazo determinado, então é quando o participante ele decide que ele vai entrar em aposentadoria e o valor é calculado com base no saldo dele, né? Então desde que seja no mínimo 5 anos, tá? Então ele vai solicitar a entrada em benefício e a gente vai fazer o cálculo, né, do saldo. E aí ele vai entrar. Receber esse valor, né? Vai ter um tempo para receber esse valor, tá? Essa é uma forma. A outra forma é a renda mensal por prazo indeterminado. E aí pode ser com base na expectativa de vida do participante na data do cálculo do benefício. E aí também, né, de acordo com a tabela atuarial. E aí a terceira forma também, que é de prazo indeterminado, é a escolha de um percentual de saldo. E aí ele vai escolher esse percentual para receber todo mês. A gente tem, uma vez por ano, ele pode alterar a forma de recebimento, né? Então, anualmente, ele pode alterar a forma e a nossa equipe de especialista fica disponível, né, para fornecer suporte, orientação, esclarecer dúvida e auxiliar nessa tomada de decisão, porque, enfim, tem toda uma questão de cálculo, né, e a aposentadoria dele a gente cuida super bem. E um outro ponto, né, cada um tem o seu desenho, mas no caso da Quanta, o nosso participante ele pode dar entrada a qualquer momento, tá? Então, não tem uma idade mínima para a entrada em aposentadoria, né, e ele pode alterar essa forma a qualquer momento. Legal, isso torna muito o plano de vocês muito versátil, né? Porque tem formas de recebimento, formas de entrada, isso é fenomenal, muito bom. Agora, Júlia, a gente vai falar um pouquinho agora da parte de governança, como é que ela é feita, né, dentro da Quanta, para o plano instituído, né, se há alguma diferença relevante, né, em relação aos planos patrocinados, quais que são os responsáveis pela administração do plano e pela tomada de decisão dentro do plano instituído aí na Quanta. Tá. Bom, também, né, cada entidade ela tem a sua estrutura de governança estabelecida de acordo com o estatuto, com as diretrizes de regimento interno, né. Na Quanta, a estrutura é composta pelo Conselho Deliberativo, né, a gente tem um Conselho Deliberativo, a gente tem um Conselho Fiscal e a gente tem a diretoria executiva, que é responsável pela gestão operacional dos planos, né, e a implementação das estratégias que foram validadas pelo Conselho.
e garante o funcionamento do serviço. E a gente tem também os comitês, como a gente falou ali anteriormente, o comitê de investimento, o comitê de LGBT, né? A gente tem alguns comitês, entre outros que a gente tem também, e esses comitês, eles podem ser criados para auxiliar as áreas-chave da Quanta, né? Uhum. E aí eles podem, né, a gente pode criar comitês de acordo com as diretrizes estratégicas da entidade. Aí acaba aqui também essa parte, né, da alta administração, ela dá muita diretriz, né, para onde a empresa quer chegar, né, e é legal saber que na Quanta funciona dessa forma também. Vamos lá, para já, né, entrando nessa parte de diretriz, alta administração, a gente vai falar sobre o planejamento estratégico, tá? A questão dos planos instituídos é um item permanente do planejamento estratégico da Quanta? Como é que vocês analisam essa parte, a aplicação disso? Como a gente, né, é o nosso coração, né, são os planos instituídos, sim, tem, né, um item permanente no nosso planejamento, justamente porque a gente entende a importância desse modelo, né, de previdência complementar, que permite atender a grupos específicos de pessoas, e isso faz com que o próprio propósito da previdência complementar no país se amplie, né? Então, a gente entende sim que é importante não só para o nosso crescimento, né, a gente ter esse assunto da evolução dos planos instituídos sempre em pauta, porque também, né, a gente consegue acelerar todo esse nosso ecossistema, né? E faz com que a gente trabalhe constantemente, algo que a gente, né, está muito no DNA da Quanta, para que a gente possa expandir a atuação, né, e como que a gente faz isso? A gente busca sempre novas parcerias estratégicas, a gente tenta ver como que a gente vai oferecer planos para um número cada vez maior de pessoas, né, e aí a gente sempre está em busca de identificar parceiros potenciais, analisar mercado, estudar a demanda e as necessidades dos participantes, né? Além de desenvolver as soluções personalizadas e diferenciadas, tanto para os nossos participantes quanto para os nossos instituidores, né? Então, a gente acompanhar o mercado, as tendências, faz com que a gente inove e aprimore continuamente os nossos produtos e serviços, né? Porque é um compromisso nosso fornecer as opções de previdência sólida para os nossos participantes, claro, de acordo com a necessidade e expectativa de cada um, mas também para os nossos instituidores e parceiros de negócio. Então, a gente quando a gente coloca não só os nossos planos no nosso planejamento estratégico, mas a gente pensa como a gente pode mudar todo um sistema, um ecossistema, um mercado, né? Eu acho que todo mundo ganha e a gente faz isso bastante aqui na Quanta. E é uma questão social muito importante, né? A gente poder levar a previdência, levar um conforto, né, para um futuro melhor das pessoas. Isso é um papel muito bonito, inclusive, né? Uma questão social, assim, maravilhosa que a gente tem, né, dentro dos fundos de pensão. E é legal saber que isso é um item permanente no planejamento estratégico de vocês e ver que vocês, a cada passo, né, aumenta mais um pouquinho o horizonte, conquista aqui, vai conquistando e vai indo, isso é muito bom, né, e o planejamento estratégico, de fato, funciona para isso, né, para a empresa ir crescendo e te dar uma diretriz. Muito bom. E, Júlia, para a gente poder fechar aqui a nossa rodada, né, de perguntas, nossa conversa de hoje, com toda a sua vivência de gestão dos planos instituídos da Quanta, qual dica que você daria para as entidades, né, de previdência complementar e seus dirigentes e colaboradores que estão colocando os fundos instituídos dentro do foco comercial, né, de curto prazo, as suas entidades? Qual a dica que você dá para a gente? Olha, Geice, não tem bala de prata, essa é a primeira dica, né? Não tem bala de prata. E eu acho que é um trabalho literalmente de longo prazo. Eu acho que, né, mesmo que elas estejam buscando implementar em curto prazo, mas o resultado ele vai ser de longo prazo, né? Eu podia passar o dia falando sobre isso, assim, acho que tem várias coisas que são legais, assim, que a gente pode, né, se reinventar, né? Mas eu acredito que a educação previdenciária, ela precisa ser uma bandeira hasteada na porta de todas as áreas, né? Acho que essa é a grande dica, assim, eu acho que todo mundo tem que consumir para poder transbordar, sabe, a educação previdenciária, porque a previdência é um assunto muito complexo, né? Então, quanto mais a gente puder simplificar com criatividade,
e tornar esse assunto mais simples, acessível, né, para todo mundo, né, não só para os nossos participantes, até para a sociedade, né, para que a gente tenha esse trabalho de educação, com certeza vai facilitar depois a geração de negócio, né. Um outro ponto que eu acho super importante é conhecer as necessidades dos participantes, né, até antes de ele ser um participante, né, e criar um relacionamento verdadeiro com transparência, comunicação, né, para a gente gerar pertencimento e segurança, porque a gente está falando do dinheiro das pessoas, do futuro delas, né, e eu acho que é importante a gente trazer essa segurança de que o dinheiro está, né, tá sendo bem administrado, bem investido, né, e que a gente está continuamente buscando as melhores soluções, né, e deixar muito claro que a gente está falando de mercado financeiro, que pode ter, né, variação, mas quando ele se sente seguro, né, quando ele sabe que a gente está com ele e que ele confia, isso é só, né, é só mais uma etapa dessa jornada, né, e eu acho que hoje também existem muitas ferramentas que elas exploram e potencializam a experiência do participante, né, a gente entender ele, evoluir em cima de feedbacks, né, então acho que vale muito a pena explorar, porque é aí que está, né, o diferencial entre um plano fechado, né, e um plano aberto, é que aqui no plano fechado a gente sabe que a gente pode sim levantar, né, essa bandeira do olhar, né, que aqui é de pessoas para pessoas, acho que a gente tem que se aproveitar muito disso. E por fim, acho que é não esquecer do propósito, né, que estava bem conectado com o que eu estava falando antes, porque entender primeiro, né, e colocar na cultura mesmo o porquê, né, que a entidade nasceu, e transbordar isso com paixão. Eu acho que quando a gente coloca isso na cultura, e a cada atendimento, né, a cada ponto de contato, o participante sente isso, eu acho que é um grande diferencial competitivo, né, e que coloca a gente à frente mesmo, né, do mercado aberto. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial, e a gente sabe que propósito arrasta multidões, né, então eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente trabalhar a educação previdenciária, simplificar, né, deixar acessível, acho que entender o nosso cliente do começo até o fim, né, as necessidades de cada tipo de participante, né, e os objetivos de cada um e o propósito. Eu acho que são pontos, né, se puder deixar como dica, eu deixo essas. Dica valiosíssima, inclusive, viu? Foi links maravilhosos que você fez, e eu queria até complementar que é interessante você focar nessa parte da educação financeira e previdenciária, porque às vezes a gente fica no foco ali, vamos vender previdência, mas não adianta você só querer vender, a pessoa precisa entender o porquê, né? Exato. De por que fazer um plano, por que, né, fazer uma contratação dessa, qual o papel, o que isso vai influenciar no seu futuro. Então, E eu acho assim, a gente começou falando dos planos patrocinados versus instituídos, né? Quando existe essa contrapartida, né? É claro que ela é um diferencial, claro que ela é um incentivo, né? Mas se não for trabalhado, na primeira oportunidade ele resgata, ele não entende, né? Então, é um diferencial muito bom que tem que ser utilizado, mas coladinho com a educação, com a comunicação, né? Usando o marketing focado em educação, né? Eu acho que assim, é um diferencial, né, do nosso modelo e que tem que ser explorado, sabe? Legal. E, inclusive, né, criar necessidade para a pessoa entender ali de fato, né, e dentro dessa parte de educação financeira, você conscientiza a pessoa e também você gera uma confiança quando a pessoa vem para a tua empresa, coloca o teu dinheiro ali dentro, né, tá fazendo o teu plano de previdência com você. Então, é legal você abordar esse ponto da empresa também ter ali, a pessoa ter a confiança, né, em você ali, para poder estar alinhado totalmente ao propósito, igual você comentou que a conta faz, que é um trabalho fenomenal. Eu adorei os links que você fez, muito bom. Legal. E foi muito Obrigada. assim, muita informação importante que você trouxe e compartilhou aqui com a gente nesse episódio. E como que é importante, não só para o nosso segmento, né, mas para a questão da ampliação da cobertura previdenciária da nossa população, o oferecimento de plano instituído, né, como que eles podem contribuir oferecendo baixo custo administrativo, a segurança de um futuro melhor, para quem não tem um plano, né, patrocinado no caso. Então, está totalmente linkado com o que a gente conversou hoje.
Bom, Júlia, infelizmente a gente vai ter que se despedir devido ao tempo. Se pudesse, a gente ficava mais aqui conversando, que o papo acho que fluiu super bem, foi bem legal. Eu queria muito agradecer, né, mais uma vez a sua presença, você que é a gerente de inovação, design estratégico e aceleração da Quanta, né, que muito gentilmente aceitou o nosso convite e veio compartilhar suas experiências, dar opiniões, pontos de vistas, dicas valiosíssimas. Quem pegou as dicas aí, viu, se deu muito bem, porque foi muito bom o que você trouxe para a gente, principalmente porque é uma realidade da Quanta. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente e trazer essas informações. Imagina, Gisele, eu que agradeço o convite, né? Espero ter tirado algumas dúvidas mesmo, né? Claro que entramos em assuntos que não são muito a minha praia, né? Mas de forma, né, generalista, tentei trazer aqui para vocês da forma mais simples. E continue contando comigo aí para tudo que precisarem, né? E agradeço muito a nossa conversa de hoje. Obrigada mesmo, viu, Júlia? E você que está aqui nos nossos ouvintes, continue nos acompanhando e mantendo o Futuro em Foco. Este é um podcast e é uma produção da Comissão Técnica de Estratégias de Criação de Valor do Centro-Norte da Abrap, composta por representantes das entidades, né, da SERI, Cibros, FACEB, FUNCEP, Fundiágua, FUNPRESP, Jude, Postales, Previnorte, Previsan, Regios, Sebrae-Prev, Serpros, Sistel, Polprev e Viva Previdência, um timaço que a gente tem. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, obrigada pela companhia e até a próxima edição.